Muito bem, pessoal. Pessoal, nós estamos chegando aqui com a previsão para o mês de novembro. E agora vocês percebem que o tempo previsto para o mês de novembro dá uma firmada melhor aí, especialmente aqui no centro do Brasil, né? Porque, veja só isso, né? Se a gente tivesse um El Niño aqui, esse seria o lugar que menos choveria. Vocês sabiam disso? O lugar que menos chove nem é no Nordeste, né? Um dos lugares que menos chove é aqui no centro do Brasil. Se tivesse um El Niño atuante. E olha só, aqui no mês de novembro, a previsão está indicando que o estado de Tocantins, Goiás, né? Uma parte de Minas, oeste da Bahia e até a região de Irecê, onde a turma diz que não vai chover, é um dos lugares que vai mais chover. Além de Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas, né? São os destaques também. O centro do Mato Grosso do Sul e também uma parte aqui, o Nordeste aqui. Nordeste não, né? Nordeste não. O Sudoeste. Na verdade, o Sudoeste seria aqui. Aqui é o sul mesmo do Amazonas. Sudeste aqui, Sudoeste aqui e Sul aqui, né? Sul é no centro, né? E o Sudeste e o Sudoeste são nos cantos, né? Então vamos lá. Nosso Zap está aqui para quê? Para você que é produtor aí de todo o Brasil, né? Que deseja um acompanhamento meteorológico, previsão para sua fazenda, não deixe de entrar em contato conosco através do Zap. As chuvas vão começar, mas como vai ficar a sua situação, a sua fazenda? Como é que você vai decidir quando fazer o quê, né? Quando plantar, quando aplicar os seus insumos, né? Quanto vai chover? Todas essas decisões que você vai tomar, você precisa saber exatamente o que vai acontecer para a sua propriedade. Porque no geral, você olha assim, eu estou nesse meio aí, mas e o dia a dia, né? E o seu endereço, porque seu relevo influencia, aonde está a sua fazenda influencia, e aí você vai poder falar diretamente com os nossos meteorologistas. Temos planos a partir de R$ 10 por mês, né? Então você pode ter um plano aí de um ano de acompanhamento da sua propriedade pagando R$ 10 por mês. Você já imaginou? Um ano de acompanhamento, você vai gastar R$ 120 para ter um ano de acompanhamento meteorológico para a sua fazenda? Já imaginou isso? Né? Temos outros planos, né? Também mais completos, não tem diferença na qualidade da informação, diferença na frequência de consultas ao meteorologista, somente isso. A qualidade é a mesma, tanto para o plano mais em conta, como um plano um pouquinho mais alto, mas a diferença também é bem pequenininha, tá bom? Então não deixe de entrar em contato com a gente. Pessoal, olha só, aqui no mês de novembro, várias coisas chamam a atenção. Primeiro, é que firma bem aqui o centro do Brasil, né? Firma bem, especialmente Bahia, especialmente Tocantins, Goiás, Minas, São Paulo, né? Mato Grosso tem umas coisinhas aqui que eu fico meio assim, se isso é assim mesmo. Pará também eu acredito que pode ser até mais, e acho também, mas já é razoável, né? Acredito também que Maranhão e Piauí pode até ser mais. Há umas surpresas boas aqui para o norte da Bahia, para o sertão do Pernambuco, para o sul do Ceará, para o centro-sul do Ceará, né? Então, assim, vamos falar um a um, tá certo? E diminui as chuvas no sul do Brasil para o mês de novembro. A gente vem falando que já agora na segunda quinzena de setembro vai dar uma diminuída. Parece que em outubro volta a apertar um pouquinho no começo de outubro, finalzinho de setembro, começo de outubro. Mas novembro a gente já vê uma diminuição aqui no sul do Brasil. Ainda é bastante chuva, mas dá uma diminuída, principalmente na parte mais ao sul, né? Na região de Porto Alegre, por exemplo, né? Vamos dar uma olhada e falar de cada estado? Vamos lá? Vamos começar pela região sul e depois a gente vai subir. Aqui no sul, o norte do Rio Grande do Sul aí tem previsão até de 200 milímetros, mas uma boa parte nesse amarelinho aqui vai ficar em torno de 150 e esse verde em torno de 75. Santa Catarina tem uma previsão de 200 milímetros aí para novembro, enquanto Paraná, aí já o negócio já aperta, pode chegar a 250 a 300 milímetros no Paraná. Mesmo lá no oeste do Paraná, no noroeste do Paraná,
você pode ter lá 200 a 250 milímetros. Então, Paraná chove bastante no mês de novembro. O mesmo acontece com São Paulo, agora nós já estamos na região sudeste, né? São Paulo aí, ó, onde não pega 250 a 300, pega 200 a 250. O Rio também tem bastante chuva prevista aí para o Rio, podendo chegar até 300 milímetros na parte mais ao sul e na parte mais ao norte, ficando na casa de 150 a 200. Já aqui no Espírito Santo dá uma diminuída. Não é que dá uma diminuída, não é tanta previsão. No sul até que tem, de 100 a 150, podendo chegar a 200, mas no norte ficando entre 75 e 100 milímetros. Minas, você tem o sul de Minas aqui, ó, com 250 a 300 milímetros. Triângulo Mineiro também. E a divisa com Goiás aqui, 300 milímetros. Triângulo aqui bem no cantinho, 250 a 200, não é pouco. Quase toda Minas no centro de Minas, podendo ficar de 150 a 200, certo? E no norte, no extremo norte de Minas com a Bahia, podendo ficar de 100 a 150. Vamos para a região centro-oeste. Região centro-oeste você tem o Mato Grosso do Sul com bastante chuva para novembro. Seu centro podendo ficar entre 250 a 300. Essa mancha mais no centro pode chegar a 350 milímetros. E em torno, que não é essa quantidade, está dando aqui ó, 200 milímetros. É muita chuva também para o mês de novembro. Está tudo certo com o Mato Grosso do Sul. Goiás. É interessante esse ponto aqui do Goiás, porque no Goiás, o destaque das chuvas é o norte do estado e o leste do estado, com até 300 milímetros de chuva. O Distrito Federal pode ter até 350 milímetros de chuva no mês de novembro. O oeste da região e o sul não é pouco, fica aí entre 200 e 250, alguns pontos por 150. Essa manchinha verde aqui seria 75. Aqui no noroeste da região, você tem aqui, podendo chegar a 300 milímetros, 200, 250 milímetros nessa região noroeste, mas em alguns pontos aqui, como também o nordeste do Mato Grosso aqui, ó, você pode chegar aí até 300 milímetros. Tem esses pontinhos aqui que a gente vai destacar aqui, ó, que isso aqui é mais de 400 milímetros, esses dois pontinhos aqui. Mas tem essa mancha verde aqui que seria 75 e a maior parte do estado fica com 100 a 150 milímetros e alguns pontos com 150 a 200. Então eu acho bastante chuva, mas eu acho pouca chuva aí para o Mato Grosso. Já a Amazonas, você tem uma parte aqui com 300, 350 milímetros, mas a grande maioria do Amazonas é em torno de 150 a 200 milímetros. Eu também acho pouco. Eu acho que aqui no Amazonas chove mais que isso. Acre, você tem pontos de 300 e pontos com 75 e pontos com 150, bem variado. Já Rondônia é mais uniforme, aí 150 a 200 milímetros na grande maioria. Aqui chama atenção também Rondônia, que eu discordo. Aí você discorda? Discordo porque nos modelos mais curtos a gente vê sempre Roraima aqui com a mesma quantidade de chuva aqui do oeste do Amazonas, né? E aqui ele está dando aqui 75 a 50 milímetros em novembro em Roraima. Eu acho isso pouco. E também aqui em Amapá, 50 a 75 milímetros. Já o Pará tem no norte aí 50 a 75 milímetros, esses mais escuros, e nas outras partes 100 a 150 e 200 milímetros. E aqui nesse ponto aqui 75. Eu também discordo disso aqui, não sei porque isso aqui tem sempre aparece nas previsões a longo prazo como pouca chuva aqui, inclusive nas anomalias também, mas no SMWF sempre aparece muita chuva aqui. Então aqui está uma dúvida nesse ponto aqui, tentar entender essa parte aqui. Né? O restante do estado aí com 75 a 50 milímetros. Aí chega no Tocantins, que é um dos estados que mais vai chover, ó, o sul, o centro-sul do Tocantins aí com 300 milímetros. Ainda tem esses dois pontinhos aqui que estão aí com 350 a 400 milímetros, até 450, né? E o norte da região com 200, 100, 150. 75 lá no extremo, divisa com o Maranhão, tá certo? Então, bastante chuva prevista aí para Tocantins. Agora vamos falar do Nordeste. O Nordeste eu achei até que para o mês de novembro é um mês excelente para o Nordeste, né? Vamos começar com o Maranhão. A parte norte, que ainda não é para ter chuva, está prevendo 50 milímetros, então é bom.
porque não é nem para ter chuva aqui. E o centro, a grande maioria, com 75 a 100 milímetros. E o sul, né, essa região aqui mais para Balsas, mais, né, para Imperatriz, aqui pegando 100 a 150 milímetros aqui, né? Já Piauí, uma grande parte aí, ó, com 75 a 100 milímetros, até mesmo o norte, o centro do estado, então há bastante previsão de chuva para o Piauí, né? Essa parte aqui, ó, mais próxima do Pernambuco, da Bahia aqui, ó, o leste da região, né? Essa parte aqui, ó, com 100 a 150 milímetros, e o sul com 200 milímetros e até um pouquinho no extremo sul lá, podendo chegar a 300 milímetros em novembro. Então eu acho que Maranhão e Piauí estão bem nesse quesito, né? Ceará me surpreende também. Previsão de chuvas para novembro no Ceará e são boas, porque no sul a previsão é de 100 a 150 milímetros e no centro-sul, na parte central, 75 a 100. E no norte do estado, né, está prevendo 50 milímetros. Então eu acho muita chuva para o Ceará para o mês de novembro, que não é um mês que chove, né? Então tem previsão aí. Rio Grande do Norte, em torno de 50 milímetros, né? O litoral pode chegar a 75. Já a Paraíba com 75 a 100 milímetros, praticamente todo o estado. Isso é bastante chuva aí para novembro, até um pouco fora do prumo, né? Pernambuco nós temos aqui o sertão do Pajeú aqui com 75 a 100 milímetros, o litoral aí com 100 a 150 e, pasmem, o sertão do Pernambuco aí com 100 a 150 milímetros. Já aqui no sertão de Alagoas e Sergipe, com 75 a 100, né? Principalmente Sergipe, praticamente todo com 75 a 100, e Alagoas ainda pega aqui na divisa com Pernambuco, algo em torno de 100 a 150. Né? Agora vamos para a Grande Bahia. Né? A Bahia nós temos aí o seguinte, diminui um pouco aqui as chuvas do leste em relação ao que a gente vem vendo, mas mesmo assim ó, ainda tem de 100 a 150. Então é muita coisa ainda aqui no litoral. Só essa manchinha aqui no sudeste da Bahia que dá uma diminuída aí com 75. E olha só que interessante, o norte, nordeste da Bahia, né, região de Santa Brígida, região de Uauá, Paulo Afonso, Juazeiro, essas regiões aqui, ó, com 100 a 150 milímetros em novembro previsto. Será que vai rolar? Tem essa pontinha aqui na divisa com o Piauí aqui que está com 75 a 100. Outro ponto interessante, região de Irecê em novembro. Região de Irecê em novembro, 250 a 300 milímetros e em volta aqui, ó, no mínimo 200 a 250. Então essa região central da Bahia, entre 200 e 300 milímetros para novembro. Muita previsão, né? Pode mudar daqui para lá? Pode, pessoal. O tempo ele é dinâmico e os modelos são um espelho. Então você vai no espelho, tá com o cabelo todo arrumadinho, penteadinho, você vai no espelho, olha, tá tudo bonitinho. Você sai ali fora, pega um vendaval, arrupia seu cabelo, você volta no espelho, seu cabelo está todo arrupiado, tem que pentear de novo. Então os modelos são um espelho do que acontece no tempo. O tempo muda o tempo todo e os modelos vão refletindo aquilo que está acontecendo. Mas pelo menos nesse momento isso é um indicativo. Claro que não muda da água para o vinho. Alguém pode dizer, mas outubro mudou, outubro tinha uma previsão muito alta e diminuiu bastante. Mas como eu falei para vocês, eu nem acredito que aquela previsão de outubro, onde está muito ruim ali nessa parte aqui, vai se cumprir, principalmente aqui no Pará, aqui em alguns lugares aqui, né? E o oeste da Bahia. O oeste da Bahia aqui, ó, ele pode ter 300 milímetros, tem esse pontinho aqui, ó, nesse triângulo, né? Entre a divisa com Piauí, Maranhão, Tocantins e Bahia, mesmo aqui, ó, pode chegar a 450 milímetros. E o restante do oeste aí na casa dos 250, 200. Sudoeste aqui, ó, bem no sudoeste aqui, entre 100 e 150 milímetros, tá certo? Que pega também aqui o norte de Minas. Toda essa área aqui entre 100 e 150 milímetros. Então, eu acho que a previsão está ótima. Se pode mudar para mais e pode mudar para menos. Então, eu preferia que não mudasse, né? Vocês não concordam? Eu acho que assim tá bom, né? Vamos fechar? Você nem muda para mais nem para menos. Tá bom assim. Dá para fechar, né? Porque dá uma aliviada no sul. Paraná ainda tem muita chuva, mas São Paulo é época de chuva, Minas é época de chuva,
O centro do Brasil, chuva. Acho que Mato Grosso vai ter mais que isso. Pará também acho que tem mais que isso. Amazonas acho que tem mais que isso. Mas no Nordeste eu acho que está bem legal. Porque no Norte aqui não é época de chuva e está até tendo chuva além do que é previsto. Tá? Além do que normalmente acontece, né? Fechou, tamo junto.